Boa tarde, colegas, delegado de polícia do Estado da Bahia. Hoje a ADPEB dá mais um passo na tentativa de se aproximar cada vez mais do seu filiado. Então, comemorando o dia 3 de dezembro, que foi na data de ontem, onde nós comemoramos o Dia Nacional do Delegado de Polícia, nós trazemos aqui para a nossa sede, com muita honra, o presidente nacional da Federação dos Delegados de Polícia, Dr. Rodolfo Latesa. Rodolfo dispensa comentários, é um homem de batalha, de luta, de uma capacidade intelectual profunda, né? Isso eu posso dizer de cátedra, porque eu estou com ele no dia a dia em Brasília trabalhando. E a capacidade do Rodolfo, né, nos projetos, na sua diligência, né, em defender a classe do delegado de polícia nos corredores do Congresso Nacional. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito difícil, só quem participa diuturnamente naquela luta lá no Congresso, que tem noção de todas as dificuldades que nós temos. Então, hoje nós teremos o prazer, e a Bahia agradece a sua boa vontade de abrir sua agenda, doutor Rodolfo, de estar aqui conosco hoje. Para a gente é uma honra, como eu disse. Você nos representa muito bem e eu me sinto muito honrado em estar ao seu lado nessa caminhada. Obrigado. Agradeço a todos. Obrigado, doutor Fábio, pela oportunidade. Eu cumprimento a todos, delegados e delegadas de polícia do Estado da Bahia. Cumprimento a você, doutor Fábio Lordelo. Grande liderança nacional, não apenas aqui, local aqui no Estado da Bahia, que tão bem representa com a sua magnífica diretoria, a quem eu tenho um imenso orgulho e aqui enaltecer minha extrema amizade com vários integrantes dos sindicatos dos delegados de polícia do Estado da Bahia, notadamente nosso grande Pietro Boldrini, doutor Jardel, doutora Patrícia, doutora Marta e tantos outros que abrilhantam este sindicato, que é muito representativo em nível nacional. Antes de eu introduzir, né, o nosso debate, cujo tema é Desafios e Perspectivas da Carreira de Delegado de Polícia no Brasil, eu quero destacar a importância do Dr. Fábio Lordelo em nível nacional. Eu sou presidente da Federação Nacional dos Delegados de Polícia Civil. Dr. Fábio Lordelo, ele é o segundo vice-presidente. E, de forma alguma, eu aqui abro mão do brilhantismo da nossa diretoria. Mas, tanto no âmbito da ADEPOL do Brasil, quanto da Federação Nacional dos Delegados de Polícia Civil, a postura intrépida e diuturna, dedicada, empenhada, inteligente, focada no Dr. Fábio Lordelo, me permite dizer para todos que vocês estão aqui no Estado muito bem representados, e eu vou pedir a compreensão de que, com o passar do tempo, nós precisaremos mais dele em nível nacional, porque nós estamos enfrentando cenários difíceis. Eu preciso aqui alertar que todo delegado de polícia precisa atentar para a nossa realidade crítica que nós estamos vivenciando. Não é uma realidade fácil. Eu sei que todos buscam aquelas demandas imediatas do ponto de vista local, melhores salários, é natural. Também sou presidente do Sindicato dos Delegados do Estado do Espírito Santo, da Associação Delegado do Espírito Santo, melhores condições de trabalho, reposição de efetivo, mas eu preciso tratar da existência do cargo de delegado como categoria e como carreira, a qual ela sofre riscos imediatos. E nós trabalhamos pela Federação Nacional dos Delegados de Polícia, integrados com a ADEPOL do Brasil, a Associação Delegado de Polícia do Brasil, a maior entidade de classe de âmbito nacional, juntamente com o nosso líder, Dr. Carlos Eduardo Benito Jorge, que merece sempre a nossa deferência, reverência, porque se não fosse por ele, acho que nós nem estaríamos discutindo aqui perspectivas para a nossa carreira. Eu preciso aqui ressaltar isso, juntamente também com o Dr. Vladimir Sérgio Reale, presidente da ADEPOL do Rio, e também vice-presidente da ADEPOL do Brasil, que é um catedrático da carreira, né, doutor Fábio Lordelo? Então, eu cumprimento a todos vocês da Bahia e saibam que vocês estão muito bem representados. Bom, dando início, eu preciso até elencar, que eu vou buscar o suporte e com toda a autorização de vocês em relação a uma apresentação em slide que eu fiz, porque vocês podem se preparar, porque é muito projeto de lei, muita proposta legislativa que afeta em caráter imediato ou imediato a categoria de delegado de polícia. E isso necessita de muita atenção. Eu louvo a iniciativa do Sindicato dos Delegados de Polícia da Bahia, porque cada delegado e delegada de polícia precisa ter uma autorreflexão crítica sobre a situação atual
da nossa carreira. Não adianta depositar a solução apenas para os voluntários, que são os líderes classistas. Cada delegado tem que ter um papel fundamental na construção desse processo. Por quê? Nós debatemos e verificamos que o cenário é surpreendentemente difícil. Todo dia lá no Congresso Nacional nós temos que apagar incêndios. Nós passamos os 95% do tempo apagando incêndio e 5% para construir algo. Então, isso necessita de uma reflexão de você, nobre colega delegado, delegado de polícia. Não cobre o que o seu sindicato possa fazer por você, e sim o que você pode fazer pelo seu sindicato e, acima de tudo, pela sua categoria. Bom, o primeiro ponto, né, doutor Fábio Lordelo, é o novo Código de Processo Penal, o PL 8045. Recentemente, né, doutor Fábio, nós debatendo com o presidente da DOPAL do Brasil, perguntou para mim e para o doutor Fábio Lordelo, ele que é muito humilde, é o nosso gênio estratégico, mas muito humilde na parte técnica. Doutor Rodolfo, doutor Fábio, qual a nota que vocês dão para o PL 8045 até o momento, sem emendas? 7,5. Todavia, ele precisa de aperfeiçoamentos. O novo CPP ele traz um capítulo inteiro acerca de investigação e traz a figura do juiz de garantia. Ele traz uma aproximação maior do delegado de polícia na instrução penal preliminar com o juiz de garantia. E define claramente que a autoridade policial, diferentemente do atual CPP, é o delegado de polícia. Todavia, o novo CPP ele carece de algumas questões importantes. Definir quem cumpre as medidas cautelares constitutivas de direitos fundamentais no curso de uma investigação, que no caso é a Polícia Judiciária, é um tanto aberto, não volta com o conceito de indício no capítulo de provas, que, queira ou não, é a melhor definição que já houve, porque o inquérito trabalha fundamentalmente com provas de natureza indiciária. Lembrando que indício é toda circunstância provada e conhecida, que, tendo relação com o fato e sua circunstância, permita, por indução, conhecer de outras circunstâncias. Ou seja, você tem um raciocínio indutivo com um grau de subjetividade que permite chegar, por desdobramento, a outras circunstâncias para a elucidação de um fato. Então, a categorização no CPP do que é um indício nos fortalece a título de uma investigação, porque, consequentemente, evita que nós tenhamos que ter provas cabais, provas estruturalmente lastradas de uma certeza objetiva, que muitas vezes é difícil, né, doutor Fábio? E nobres colegas delegados e delegadas de polícia de se angariar no inquérito policial. Algo que precisa também, nós, no caso, debatemos. A Lei 11.690, de 2008, ela trouxe uma relativização da teoria das árvores, do fruto das árvores envenenada, que é chamada exceção de fonte independente e exceção de fonte autônoma. Que, no caso, a exceção de fonte independente são aqueles meios de prova que, ainda que a fonte final, o desdobramento final das provas, seja materialmente ilícita, a origem, por ser independente, ela não convalida de ilicitude as demais. Isso evita muito abuso de autoridade no âmbito prático das nossas diligências. E também, quando as nossas diligências, por meios imprescindíveis, ela chega àquele resultado, ainda que a origem ou o meio tenha alguma relação de ilicitude, no caso, quebra-se essa relação de causa e efeito. E, consequentemente, fica melhor para se evitar eventuais responsabilizações civis e administrativas. Vamos pegar um exemplo muito clássico para quem já foi delegado de linha de frente, como o meu amigo aqui, do próprio doutor Fábio Lordelo. Nós, por exemplo, recebemos uma informação, ok? Uma informação oriunda de um determinado testemunho que foi, depois a gente descobre que foi obtido por tortura. Porém, pelos meios de investigação obtidos através desse testemunho que foi obtido por tortura, as informações angariadas através desse testemunho nos levaram, por meios imprescindíveis, inevitáveis, chegar ao resultado final de um flagrante de tráfico, vamos supor. Pela chamada exceção de fonte autônoma ou inevitável, isso, no caso, não seria considerado prova ilícita. Então, isso precisa ser mantido. Eu e o doutor Fábio Lordelo e o doutor Reale estivemos com o relator do Código de Processo Penal, o deputado federal João Campos, apresentando diversas emendas ao CPP. A Federação Nacional dos Delegados e a DOPAL do Brasil tem protagonismo no debate do novo CPP, o que muito nos orgulha, mas é uma luta complexa e difícil. Lembrando que o novo CPP ele revoga a Lei 9296 de 96, né, doutor Fábio? Que é uma grande demanda aqui de vocês da Bahia, que tem essa aberração
de as interceptações telefônicas serem centralizadas num órgão que não é nem de Estado, que é um órgão político, que é a Secretaria de Segurança Pública. Pelo novo Código de Processo Penal, isso vai ser trabalhado como uma medida cautelar vinculada ao delegado de polícia. Porém, precisa de uma melhor redação quanto ao cumprimento. O novo CPP também traz capítulos referentes ao arresto, sequestro, mas as nossas emendas focam na parte de investigação e medidas cautelares. Porém, é uma luta muito difícil, lembrando que a CONAMP, a entidade, né, de classe ligada ao Ministério Público, apresentou um substitutivo que simplesmente acaba com o inquérito policial, que nós temos que aqui, delegados e delegados de polícia, ter orgulho do inquérito policial. O inquérito policial é um filtro de acusações precipitadas. Ele impede o fenômeno conhecido como detetivismo na órbita do nosso Código de Processo Penal. E, no caso, nós não temos que ter vergonha do inquérito policial, não. Nós temos que defendê-lo, defender o seu aperfeiçoamento, mas nunca advogar a sua extinção, como certas entidades com ideologia puramente corporativista tanto defendem. Portanto, é muito importante vincular que é uma luta que vai ser difícil. Por isso, cada delegado e delegado de polícia precisa entender a importância do nosso trabalho ali no âmbito do Código de Processo Penal. Ok? Então, fica o primeiro detalhe. O novo CPP, graças a Deus, está bem avançado. Tivemos uma reunião muito profícua e produtiva com o deputado federal João Campos, que é o relator. Pois não, doutor Fábio Lordelo? Só complementando o que o Rodolfo disse, com muita propriedade, o Rodolfo acompanha de perto também, participou de audiências públicas. Nós vamos para esses debates. Eu estou tentando explicar para os colegas que estão nos ouvindo, nos assistindo hoje, que o trabalho de convencimento é o mais difícil. O mais fácil é você elaborar a teoria, estudar, aperfeiçoá-la, trazer para a realidade, e contemplando também a necessidade social do combate qualificado da criminalidade, que também não é só questão corporativa, evidentemente. Nós temos que pensar na ponta daquela pessoa que precisa da eficiência da nossa investigação criminal. Então, nós temos que fazer todo esse trabalho de convencimento, conversar com vários deputados, né? Por outro lado, também tem as outras entidades organizadas do Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, todo mundo também opina, é um espaço democrático, e nós temos que estar constantemente fazendo esse convencimento. Talvez, tirando a parte técnica de todo o estudo, e que você faz com muita propriedade sobre prova penal e tantas outras questões que estão relacionadas à nossa investigação criminal, nós temos também a questão política, porque, no fundo, é ela que decide os caminhos que nós vamos ter no nosso futuro inquérito policial. O doutor Fábio Lordelo, ele foi tão bem apropriado que ele trouxe algo que me faz ser fundamental para esse debate, doutor Fábio Lordelo, que os colegas precisam saber. Dentro da correlação de forças, dos diferentes fatores reais de poder que ecoam num Congresso Nacional e que influenciam a política legislativa, as considerações de ordem teóricas, jurídicas, são as que menos importam, muitas vezes. É aquela que se chama de Realpolitik, que Otto von Bismarck, o chamado chanceler prussiano de ferro, tanto explicava na unificação da Alemanha. São as considerações de ordem prática e política que definem os rumos de uma nação e da construção de uma lei. Então, se pode citar a melhor lei, o melhor argumento teórico-jurídico. Quando isso é dissociado dos fatores práticos e reais de poder, isso nem se torna utópico, isso se torna completamente alienado. Aprendemos isso, eu que sou professor de Direito Penal, professor de Processo Penal, dou aula de Medicina Legal e Criminologia, né? Vivemos discutindo isso. Tem que se ter considerações de ordem prática e política, como o doutor Fábio Lordelo bem falou. Por isso, às vezes, é difícil de nós fazermos entender para aquele colega delegado de polícia que é muito estudioso e que nós admiramos e consideramos fundamental para o fortalecimento da nossa carreira, explicar que não é fácil simplesmente adotar, às vezes, uma ideologização do cargo de delegado que, por exemplo, transforma o delegado com um cargo de juiz, com função jurisdicional. Isso, do ponto de vista prático e político, eu não diria que é inviável, mas é extremamente complexo. E na nossa ordem jurídica política, isso se torna extremamente até inviável em certos contextos. É importante discutir isso. Só acrescentando do tema, essas questões teóricas, jurídicas, como muito bem o senhor falou, doutor Rodolfo, elas são
importante. Nós não estamos dizendo que os nossos pares não devem se aprofundar nos estudos, né, dos institutos jurídicos, não é isso que nós estamos falando. Mas nós não podemos desassociar isso da questão política. No fundo, quem vai dar a diretriz final é uma decisão política. Bom, dando continuidade, eu gostaria de tratar da PEC 117 de 2015. A PEC 117 de 2015, aqui queremos deixar claro, doutor Fábio Lordelo, admiramos essa categoria chamada peritos criminais. Admiramos, eles necessitam de autonomia técnica, funcional e científica, já prevista em lei. Uma perícia fortalecida no âmbito estrutural da Polícia Civil e da Polícia Federal significa uma prestação de um serviço de polícia judiciária e técnica melhor qualificada. Todavia, a redação prevista na PEC 117, ela gera uma desagregação na estrutura do sistema de segurança pública como um todo, porque ela prevê a criação de uma nova polícia em que confunde-se função pericial com função investigativa. Tanto que alguns peritos já concordaram que a forma como está é prejudicial. Ela, no entanto, tal como o doutor Fábio bem falou, questões políticas fizeram com que ela fosse votada na Comissão de Constituição e Justiça de uma forma assodada pelo antigo presidente da CCJ, Osmar Serraglio. Isso gerou muita crise até no âmbito da CCJ, porque ele atropelou o regimento e foi feito um recurso por parte do deputado delegado Valdir, que até agora não foi considerado esse recurso. Então, a PEC 117 de 2015 ela prevê justamente uma questão relacionada a uma confusão do que é polícia pericial e técnico-científica e polícia investigativa. É outro trabalho que nós temos que fazer e focar, para evitar a desagregação dentro da nossa própria casa, né? Porque, às vezes, tem muitos projetos de lei que, infelizmente, desagregam, dificultam, desarmonizam as nossas polícias, mais do que elas já estão. Só complementando as informações, Rodolfo, o deputado Valdir, só para conhecimento de todos, ele é delegado de polícia do Estado de Goiás e sempre está lá à nossa disposição, dando um apoio muito relevante quando há necessidade. Verdade. Sempre disposto e com proficiência atende aos pleitos da categoria de delegados. Outra PEC, a 138. A PEC 138 começou com o senador Ricardo Ferraz, foi aprovada no Senado, ela foi para a Câmara. Ela trata da competência legislativa comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios para legislar sobre segurança pública. Ela tinha certos detalhes, até certo ponto interessantes, como a unificação de banco de dados nessa legislação comum, a possibilidade de otimização de estatísticas criminais, definições de procedimento operacional padrão para prevenções à criminalidade, só que ela dava brecha para adentrar nas atribuições. E uma competência legislativa comum numa matéria tão relevante como essa poderia criar certas dificuldades. Imagina cada Estado legislando sobre segurança pública, adentrando nas atribuições de cada instituição. Isso, felizmente, foi arquivado na CCJ, mediante um forte trabalho nosso, e não prosperou. Porém, como ela, temos vários projetos que tratam de legislação com competência legislativa comum nessa área de segurança pública para os diferentes estados. Pessoal, eu peço aqui também um clamor, doutor Fábio, aos delegados gerais. Entendam, não adianta comandar uma instituição esvaziada no seu leque de atribuições. Se houver uma competência comum legiferante nos diferentes entes federados para legislar matéria processual penal ou segurança pública, vai ser um verdadeiro caos. O Brasil é uma república federativa que pressupõe uma descentralização administrativa, mas certas matérias são soberanas da União, são intrínsecas à soberania nacional, dentre elas segurança pública e processo penal. Só para lembrar, quando você delega competência legislativa para ente federado em direito penal, processo penal e segurança pública, acontece o que aconteceu em São Paulo na Revolução Constitucionalista em 1932, ou 1930 a 1932. Você abre até a oportunidade de secessão de Estados-membros perante o órgão central da nação. Parece que não, isso não é utopia, não. Essas descentralizações elas são combatidas, inclusive em certos estados. Ah, mas nos Estados Unidos é diferente. Os Estados Unidos é uma confederação de estados. Começou com 13 colônias que se unificaram dentro de uma égide de uma Constituição. Tem uma historicidade na formação do Estado diferente do nosso.
Nós temos dificuldade de uniformizar procedimentos quando é matéria privativa da União. Imagina a Secretaria de Segurança Pública da Bahia legislando por portaria e resolução matéria processual penal, o Espírito Santo legislando de forma diferente, Rio de Janeiro, Goiás, Amazonas. Muito cuidado, portanto. Outro ponto que eu gostaria de destacar, importante, aqui dentro da nossa temática, são aspectos do ciclo completo. E aqui eu peço um clamor de todos, inclusive dos delegados gerais, superintendentes, coordenadores, corregedores, ou mesmo delegado que tenha algum grau de conhecimento político, conheça algum deputado. Nós estamos numa situação extremamente difícil. Já tentamos de tudo para travar as PECs do ciclo completo. Nós temos 8 PECs do ciclo completo que estão apensadas. Começamos pela estratégia de apensação. Aí nós temos a PEC 430, a 431, a 423, a 184, a PEC 89, a PEC 293, que trata de carreira única, fora outra que eu não estou me lembrando. Essas PECs, elas dão as atribuições investigativas para todas as polícias, preventivas e inteligências para todo o aparato de segurança pública, só que sem regulamentar o que cada um vai investigar, o que cada um vai prevenir, o que cada um vai trabalhar com inteligência. Ela utiliza um argumento prático que é, muitas vezes, instrumental para convencimento, que é o fato de isso ser adotado na Espanha, ser adotado na Itália, ser adotado na França, só que lá, cada agência ela tem uma atribuição extremamente bem delimitada e ai de uma agência se sobrepor à outra. As delimitações das atribuições é algo extremamente respeitado nessas democracias avançadas. Diferentemente aqui no Brasil, cada um faz o que quer e, pasme, até por termo de cooperação, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, por termo de cooperação com o Ministério Público, faz as lavraturas de termo circunstanciado, que é uma aberração. Sabe-se lá como, né? Violando até matéria processual penal, que deveria ser legislado por lei federal. Então, aspectos de ciclo completo, nós já estamos segurando por manobras regimentais. Recentemente, conseguimos pedir audiência pública. Todavia, se não houver mobilização, vai ficar um cenário complexo, difícil, que não é só para a Polícia Civil, para a carreira de delegado, é para a sociedade e para a nação, que ainda não conseguiu entender o que é a PEC do ciclo completo, se ela vai estar preparada para uma polícia militarizada investigando, e principalmente considerando problemas que isso vai acarretar para o Brasil perante as relações internacionais, os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, principalmente o Pacto São José da Costa Rica e a chamada Carta da Terra, que advogam pela não militarização da segurança pública na atividade de investigação. Agora, não adianta, Dr. Carlos Eduardo Benito Jorge, presidente da DEPOL do Brasil, Dr. Vladimir Reale, vice-presidente da DEPOL do Brasil, Dr. Fábio Lordelo, vice-presidente da Federação e presidente da ADPEB, Rodolfo Latesa, presidente da Federação Nacional dos Delegados, presidente da DEPOL do Espírito Santo e diretor da DEPOL do Brasil, ficar se matando para segurar. Isso aí tem que ter envolvimento de cada um, envolvimento de cada qual. E não é na realidade do WhatsApp que nós vamos segurar isso. As redes virtuais, os meios virtuais, as redes sociais trouxeram uma grande facilidade de comunicação. Mas me perdoem a honestidade, também trouxeram argumentos alienados. Como Humberto Eco, famoso filósofo e escritor da obra Em Nome da Rosa, bem definiu. Ali não se constrói uma realidade mundana. Não é simplesmente no WhatsApp propor mirabolâncias que nós vamos traduzir em cenários reais. É aqui, nas entidades de classe e com o envolvimento dos delegados gerais e de cada delegado de polícia. Cada delegado tem que ser um ator político no sentido estrito e sentido moralmente correto da palavra. Tem que ter consciência política e de classe. Porque quando uma dessas propostas de emenda à Constituição passar, não adianta pensar, precisa de fórum qualificado de 3/5 em cada turno. Passou, é complicado, porque, infelizmente, as polícias civis no Brasil como um todo estão sucateadas, sem efetivo e mal investidas de forma deliberada. E se aproveitam desse desinvestimento que nós sofremos para colocar a culpa disso em nós, como se nós fôssemos a causalidade desse desmazelo. E, na verdade, isso é uma política deliberada dos governantes de abandonar as polícias civis, seja com péssimos salários, com sucateamento, ou mesmo com abandono. E com o esvaziamento progressivo das atribuições, porque é mais fácil fazer o quê? Vender a ilusão de que vai ser resolvido o problema para o cidadão, botando tudo de qualquer jeito para qualquer um, sem
verificar as consequências disso a médio prazo. Porque muitas vezes, infelizmente, setores políticos, não todos, alguns, não entendem as consequências do que propagam, do que ali buscam. Então, aspectos do ciclo completo, nós estamos sobrevivendo. Está difícil. Perdoe-me a honestidade. Acho que o debate é para ser honesto, correto, doutor Fábio? Então, caro amigo delegado de polícia, não importa onde você esteja, o senhor, a senhora precisa se mobilizar junto com a sua entidade de classe, o senhor delegado-geral também, a respeito da questão das PECs do ciclo completo. Porque manobras regimentais, elas são inteligentemente usadas, mas não vão durar para sempre. O que o doutor Rodolfo quis dizer, na verdade, é que nós já estamos esgotando todos os recursos internos que esse regimento da Câmara nos proporciona. Então, já estamos chegando no limite. Aliás, eu não sei como nós conseguimos caminhar tanto, se não fosse a capacidade do nosso presidente, Carlos Eduardo. Isso aí a gente tem que ressaltar, de estar muito bem articulado, posicionado dentro do Congresso Nacional, para a gente conseguir fazer essas manobras. Não é fácil, é muito complicado. E tem a responsabilidade, doutor Rodolfo, isso eu digo em todas as minhas reuniões para todos os delegados de polícia. Nós precisamos exercer a nossa atividade com a responsabilidade devida. Não adianta nós estarmos transferindo responsabilidade para o vizinho, porque o vizinho não vai resolver o problema. Nós somos a instituição, independente da classe política que esteja no poder em qualquer estado do Brasil. Nós somos a instituição, junto, evidentemente, com nossos outros parceiros, que compõem os quadros, né, da Polícia Civil de todo o Brasil, mas nós somos os gestores, nós somos os coordenadores dos maiores trabalhos dentro da Polícia Civil, e nós temos que ter essa responsabilidade. E isso reflete em todos os aspectos. A sociedade espera isso do delegado de polícia, notadamente hoje, onde nós estamos aí vendo as inúmeras operações da Lava Jato, a contribuição mais do que importante da Polícia Federal nesse processo que nós estamos vivendo nesse país, e as polícias civis dos estados também têm que abraçar a causa. E a defesa das nossas prerrogativas, cada unidade policial, o delegado precisa defender suas prerrogativas. Onde houver arbitrariedade, onde houver ilegalidade, o delegado tem que chamar a responsabilidade para si e decidir pela legalidade. Eu acho que nós passamos muito tempo, em alguns momentos, observando demais essas movimentações dos outros órgãos e esquecemos de olhar para dentro e resolver as nossas questões internas. O ciclo completo, no meu modo de ver, doutor Rodolfo, não sei se Vossa Excelência concorda, mas já é fruto, né, talvez, dessa nossa letargia, não digo só dos delegados de polícia. E aí faço uma crítica construtiva a todos os delegados gerais que já passaram por essa instituição. Há uma irresponsabilidade absurda dessas chefias. Tanto assim que nós estamos tentando, né, com muito cuidado, evidentemente, fazer um novo contato, né, doutor Rodolfo, para demonstrar a cada chefe dessas instituições da necessidade de nós estarmos irmanados. Nós precisamos superar essas dificuldades umbilicais e pensar na instituição. Pensar na instituição em seu fortalecimento, pensar na instituição em defesa da sociedade. Este é o caminho que os delegados de polícia precisam seguir. E aqui também fica uma recomendação, da qual o doutor Fábio Lordela, junto com o Sindicato dos Delegados de Polícia da Bahia, é fundamental. No nosso estado, doutor Fábio, tal como aqui, nós somos unidos com os nossos policiais civis. Eu não vou dizer nem irmãos, com os nossos policiais civis. Investigadores, escrivães, peritos, agentes. Não podemos nos aliarmos aos nossos policiais civis. Entendamos isso. Eu fui policial civil com muito orgulho. Doutor Fábio é muito respeitado perante os policiais. No Rio de Janeiro se chama tiragem. Eu não sei como é aqui. E eles não podem ficar fora desse processo, seja de construção, seja de defesa da nossa instituição. Não podemos nos aliar e deixar de olhar para os nossos policiais civis. Eles é que nos salvam, eles que estão ali. Delegado sozinho não faz nada na sua unidade. Além dos delegados gerais, precisamos, sim, estar com os nossos policiais civis, investigadores, escrivães, peritos papiloscópicos, agentes, dentre outros cargos. Eu gostaria aqui de frisar isso, que isso é muito importante. A visão de que nós somos herméticos e que nós somos o fim em si mesmo, isso acabou. Nós somos uma carreira jurídica policial.
simplesmente considerarmos que nós somos apenas carreira jurídica, eu não entendo que crise de identidade é essa que nós temos de aceitarmos que nós somos carreira jurídica policial, nós somos a braça armada do Estado, nós balizamos o monopólio da violência legítima do Estado, nós coordenamos operações, nós quisemos fazer concurso para isso. Se a gente quisesse um cargo meramente jurídico formal, teríamos sido advogados públicos, defensores, promotores, juízes. Então tenhamos orgulho de estarmos, sim, no mundo policial. Bom, uma outra ponto que eu gostaria de destacar, muito importante, é o PLS 554 de 2011. Dispõe sobre a regulamentação da audiência de custódia. Lembrando que a origem da audiência de custódia ela já é complicada por si mesma, porque ela foi um fato político, através de São Paulo, que se convenceu o ministro Lewandowski a fazer isso de uma forma informal, e vários tribunais fizeram por resolução. Nada contra a audiência de custódia. Uma forma como está, ela, em vez de beneficiar o indivíduo investigado, preso, autuado em flagrante, já está prejudicando. Porque nem toda comarca, né, doutor Fábio, tem sua audiência de custódia. Por conseguinte, fica uma situação de desigualdade institucionalizada pelo próprio Estado. A ADEPOL do Brasil ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a regulamentação de audiência de custódia por resolução. Infelizmente, a liminar não foi conhecida. E, no caso, nós trabalhamos para a apresentação de um novo relatório junto à senadora Simone Tebet, que trata da regulamentação do PLS 554. Fizemos também uma estratégia de apensação do PL 2226 de 2015, que nós redigimos, que fortalece o papel do delegado no auto de prisão em flagrante com a presença de um contraditório, esgotando a audiência de custódia no âmbito da prisão em flagrante, fortalecendo a figura do delegado de polícia como um agente garantista positivo, e não um garantidor negativo, né, dentro daquele conceito do garantismo penal. A presença obrigatória e vinculante como condição sine qua non de validação do auto de prisão em flagrante do advogado, do conduzido no âmbito do auto de prisão em flagrante e, no caso, a remessa do auto de prisão em flagrante ao juiz, né, que vai fazer sua primeira análise da legalidade ou não do auto de prisão em flagrante, e a obrigatoriedade do delegado de encaminhar, inclusive, para exame de corpo de delito. Então, o PL 2226 de 2015, dentro dessa estratégia, né, de apensação que nós estamos buscando, ele esgota o problema da audiência de custódia no país. Inclusive, vários magistrados consideraram muito positivo, e a própria OAB. Lamentavelmente, dado, né, o cenário complexo do ponto de vista político, isso está parado, por enquanto, lá no Congresso Nacional. Aí tem um outro detalhe que eu gostaria de, agora que o doutor Fábio, inclusive, destacasse a origem disso, porque com muito orgulho, esse projeto que fortalece a investigação da Polícia Civil, da Polícia Federal, para os nossos agentes, para o delegado de polícia, até para o Ministério Público, no âmbito das suas atribuições, começou aqui na Bahia. O PLS 730, que se transformou no PL 5074 de 2016. Ele dispõe sobre os meios de investigação criminal e de obtenção de prova no ambiente virtual e nos crimes praticados no ambiente de internet, por conexão ou provimento de internet, permitindo ao delegado de polícia requisitar informações aos provedores de internet para obtenção de dados cadastrais do investigado, como endereço, CPF, dados qualificativos e sem necessidade de autorização judicial, tal como já é previsto na Lei 2.830. E foi de autoria do senador Otto Alencar, da Bahia, foi em regime terminativo para a Comissão de Segurança Pública de Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, foi relatado pelo Major Olímpio, que, com todo respeito, fez a alteração delegado de polícia para autoridade policial, e agora vai para a CCJ em caráter terminativo com um relatório a ser apresentado pelo deputado Alessandro Moron, mas tem uma boa notícia, não foram apresentadas emendas e vai apresentar o relatório dele. Então é um projeto fundamental para a sociedade, não é um projeto corporativista. É um projeto para a sociedade que eu gostaria que o doutor Fábio trouxesse considerações, porque, com muito orgulho, começou aqui na Bahia, quem eu parabenizo, o senador Otto Alencar, pela visão de Estado,
pela visão republicana que ele teve com esse projeto. Doutor Fábio. Foi muito importante a participação dele, você sabe disso, ele abraçou. É o que nós falamos, a decisão política, quando está casada com interesse público, o projeto simplesmente voou dentro do Senado, já está na Câmara, estamos enfrentando, como o Rodolfo muito bem explicou, algumas questões de modificação, mas se houver, vamos esperar o relatório do deputado Molon, do pessoal, né? Agora está no pessoal, da rede, perdão. E aí sim vamos nos manifestar. Eu quero dizer, e eu tenho dito isso também, doutor Rodolfo, em todas as reuniões que eu estou indo pelo interior do Estado, a importância que, às vezes, a gente tem uma visão romantizada do processo legislativo. Né? A gente não pode ter essa visão da academia, do processo legislativo. Né? Nós temos que ir para a prática do processo legislativo. E essa lei foi toda engendrada aqui no nosso Estado da Bahia. Eu quero ressaltar a participação do doutor Pietro, né, que fez toda essa questão tecnológica, de doutor Charles Leão, também, que ajudou muito na concepção, porque ele é um estudioso da matéria. Depois, evidentemente, passou por crivo de Vossa Excelência, que você sabe que você já está se tornando já um jurisconsulto lá para a gente. Longe, né? de mim. Você temperou bem o processo, apreciou a legalidade, debatemos, e o projeto foi apresentado. Então, ideias dessa natureza, que outros delegados da Bahia tenham, né, e tragam para a sua entidade de classe, que a gente discute, transforma em projeto de lei e vamos apresentar às nossas entidades nacionais. É perfeitamente possível nós aprovarmos projetos de leis dessa natureza. E como o doutor Rodolfo muito bem frisou, isso não é um projeto meramente corporativista, é um projeto de defesa da sociedade. É isso que nós temos que alcançar daqui para frente. O delegado de polícia defende os interesses da sociedade. E lembrando, né, doutor Fábio, que nós temos um vácuo legislativo muito grave que o Marco Civil da Internet não preencheu. Porque, não sei se os senhores sabem, os provedores de internet de domínio.com, que não sejam .br, como eles têm escritório técnico constituído no estrangeiro, é necessário uma carta rogatória para chegar lá no estrangeiro para poder prover a devida interceptação de dados telemáticos. E o projeto de lei ele preenche esse problema, né? Ele ainda fortalece a soberania nacional. E foi, na verdade, quando iniciou o nosso maior entrave. Né? É verdade. Os outras, digamos assim, outras entidades organizadas, podemos falar assim, entrou no processo justamente para impedir que essa parte do projeto fosse aprovada. Mas, graças a Deus, já foi. Só para lembrar, o nobre colega delegado de Polícia da Bahia, é o PL 5074-2016, na Câmara dos Deputados. Com muito orgulho, originou-se aqui da Bahia, com ideias brilhantes aí de vocês. Bom, um outro PL, vamos lá, o que todos perguntam, né? A PEC 287, reforma da Previdência. Como o doutor Fábio falou, o processo legislativo ele é altamente complexo. Estudar regimento interno da Câmara e regimento interno do Senado é outro tipo de direito. Não tem nada a ver com Constituição, nada a ver com direito administrativo. É um direito próprio. É extremamente complicado aquele troço lá, né, doutor Fábio? E o que acontece? Posso fazer uma análise tão rápida do histórico? Nós estávamos absolutamente quebrados. Não ia ser respeitado direito adquirido nenhum. Era 65 anos, pronto, acabou. Teríamos que trabalhar até 65, sem garantia de paridade e integralidade, sem regra de transição, sem diferenciação de idade entre homem e mulher. A pensão é 50%, aumentando-se 1,5% por cada ano de contribuição. E lutamos muito. E começou-se um trabalho político extremamente complexo. Primeiro, nos aglutinar com os nossos policiais civis e também com os policiais federais. Convencê-los que nós estávamos todos no mesmo barco e do mesmo lado. Conseguimos apresentar 2 emendas ao PEC 287. A emenda 16, que remetia à lei complementar, tempo de contribuição, idade e, no caso, proventos para a aposentadoria policial, apresentado por sempre eminente deputado Arnaldo Faria de Sá, que me perdoe, né, doutor Fábio Confidencial, é mais delegado que muito delegado, embora não seja. É um deputado que conhece muito o processo legislativo e é um extremo parceiro da categoria de delegado de polícia no Brasil. Tivemos também a emenda 77, do deputado Eduardo da Fonte, que muito nos atendeu positivamente, dando
uma especificidade da aposentadoria policial, mas, fora isso, não bastou. Fizemos um estudo técnico com direito comparado, mostrando que todos os países têm uma aposentadoria policial específica com limites de idade menores ou sem limitação de idade. Pegamos o paradigma dos países latino-americanos como a Colômbia, México, Argentina, as democracias avançadas, inclusive Estados Unidos, Grã-Bretanha, Canadá, Espanha, Itália, França, Noruega, e isso foi fundamental para trazer os argumentos necessários para convencer o governo e o legislador. Havia interesse do governo federal de delegar aos estados a regulamentação dessas aposentadorias policiais. Felizmente, o nosso presidente, o Dr. Carlos Eduardo Benito Jorge, conseguiu mostrar para o governo, diretamente junto ao presidente da República, porque eu tenho orgulho que o nosso presidente da Associação Delegado de Polícia do Brasil é muito respeitado nacionalmente, pela ética e pela história que ele tem, de que delegar aos estados a aposentadoria, a regulamentação da aposentadoria, seria, como ele bem falou, um samba do crioulo doido. Seria algo extremamente rarefeito, complexo, bagunçado, seria caótico. E conseguimos, portanto, aglutinar no texto original da PEC 287 uma mescla da emenda 16 com a emenda 77, prevendo o seguinte, em síntese: 55 anos, o limite de idade para as carreiras policiais como um todo, previsto no artigo 144, inciso 1 a 4, Polícia Federal, Ferroviária Federal, Rodoviária Federal, Polícia Civil, as polícias da Câmara e da Senado. 30 anos de contribuição e 20 anos de atividade policial para homens, 55, 25 de contribuição e 15 de atividade policial para mulheres. Foi previsto que lei complementar deveria diminuir o tempo de contribuição e também o tempo de atividade necessário para a aquisição do direito à aposentadoria, no caso da aposentadoria policial. E o melhor de tudo, a aposentadoria garantida com integralidade e paridade para todos que tenham ingressado até a instituição da Previdência Complementar. Lembrando que, após a emenda 41 de 2003, a reforma da Previdência do governo Lula, não se tinha mais integralidade. A integralidade era um conceito complexo. Integralidade não era a totalidade da remuneração do servidor nativo, né, doutor Fábio? A integralidade era somatória dos 80% das maiores remunerações durante o período de contribuição. Ali, do jeito que está redigido no texto, é totalidade da remuneração. Só que eu tenho uma informação. Com uma profunda articulação com a Polícia Federal, e com o mérito, inclusive, do novo diretor-geral, mas também do diretor anterior, conseguiu-se levar à classe política a importância de se resgatar integralmente a emenda 77, que agora eu vou explicar. A emenda 77 ela prevê pensão integral para o cônjuge do policial falecido que vem a óbito, diminuição da idade das nossas policiais mulheres em 3 anos em relação aos homens, ou seja, 52 anos de idade, integralidade e paridade para todos, independentemente de previdência complementar. Independentemente de previdência complementar que tenha sido instituída para respectivo ente federado. Ainda tem etapas a cumprir, né, doutor Fábio? Mas é um resgate, uma importância muito grande, porque a carinhosamente chamada bancada da bala, né, que setores da mídia rotulam de forma pitoresca, eu falo até carinhosamente, significa que eles lutam pela segurança pública, apresentaram, junto com o diretor-geral da Polícia Federal, essa solução de resgate da emenda 77, a qual nós trabalhamos, que é a do deputado Eduardo da Fonte. Todavia, o governo não tem voto para aprovar. Senhores e senhoras, a reforma da Previdência, ela, no caso, é intrínseca à realidade fiscal e econômica do país. A dívida pública do Brasil está precificada de acordo com a aprovação ou não da reforma da Previdência. Os juros futuros estão vinculados à aprovação ou não da reforma da Previdência. O Brasil tem 80% de dívida pública em proporção do PIB. Então, há uma pressão muito grande de se aprovar a reforma da Previdência. Não estou defendendo isso, por favor. Não estou dizendo que ela tem que ser aprovada. Eu estou fazendo uma análise realista, política, dentro de um país que, lamentavelmente, tem uma vulnerabilidade econômica externa muito grande e que, infelizmente, não tem soberania nem na sua economia. Então, nós precisamos, sim, trabalhar diuturnamente no âmbito da reforma da Previdência para assegurar as regras específicas da aposentadoria policial. Até o nosso argumento, são 477 policiais mortos ao ano no Brasil. E esse argumento ele é insofismável, ele é inquebrantável.
Porque país nenhum do mundo, do hemisfério ocidental, tem essas baixas de policiais que nós temos no Brasil. No Canadá, eu estava conversando com um policial quando lá eu tive a oportunidade de visitar o país. Há 3 anos não morre um policial e tem aposentadoria própria, com regras próprias, com limites de idade bem menores e tempo de contribuição menor, e também pecúnios, proventos diferenciados. Então, por favor, não pense que está tudo tranquilo porque não tem voto. Isso muda a cada 5 minutos. Eu só queria ratificar o que o Rodolfo disse, porque isso aí, doutor Rodolfo, já é minha apresentação de todas as minhas reuniões que eu estou indo com os delegados de polícia. Lógico que você trouxe um fato novo, que foi esse novo texto apresentado pela nossa bancada, carinhosamente chamada bancada da bala, como você mesmo fala. Nós temos ainda um longo caminho a percorrer. Agora mesmo, quarta-feira, eu estou indo para Brasília novamente. Rodolfo já vai... Quarta também, né? Vai quarta também para Brasília já. Nós temos que estar acompanhando. Há um movimento muito importante, mas nada está garantido. A gente só vai divulgar o texto final via ADEPOL e Federação Nacional, evidentemente, depois que o governo, de forma explícita e legal, bateu o martelo em relação a esse novo texto. Claro que caminhamos bem, muito bem, em relação à reforma da Previdência. Mas a política muda, todo mundo sabe disso, né? Ela fica numa variação muito grande. O sentimento da casa, a gente às vezes tem uma impressão pela manhã, quando chega na quarta pela manhã já é outra impressão. Então as coisas flutuam muito rapidamente, né? E assim é a política. Então nós vamos estar acompanhando junto com o Carlos Eduardo, com o doutor Reale, que é o incansável, né? É bom que se diga, o doutor Reale tem quantos anos mesmo? 79 anos de idade. 79 anos de idade, continua, sai do Rio de Janeiro, pega o seu aviãozinho, vai para Brasília e defende, argumenta e utiliza todos os recursos jurídicos, até pelo laço de conhecimento que ele tem na área constitucional. Altamente respeitado no Supremo Tribunal Federal. Absurdamente respeitado, diga-se de passagem. E a gente consegue aí levar essas ideias e influenciar decisões no âmbito do Congresso Nacional. Mas eu quero deixar os senhores, não é que fiquem tranquilos. Nós estamos, eu quero dizer, aqui eu posso falar isso com a presença do doutor Rodolfo aqui, que nós estamos atentos às modificações da reforma da Previdência. Mas vamos ter responsabilidade de só divulgar de forma explícita o que vai acontecer na nossa Previdência depois que o governo ratificar a demanda. Dando continuidade, outro PL tão complexo, tão difícil e que tem muitos mitos em cima dele. O PL 678 de 2015, que é a nova lei de abuso de autoridade. Ela encerra alguns pontos polêmicos, tipos penais elásticos e abertos, que dão, portanto, uma forte discricionalidade hermenêutica no enquadramento da conduta em frente à norma penal incriminadora. Mas o projeto, ele não é também não é essa anatemização, porque a última lei de abuso de autoridade é de 1965. A verdade é que há uma diluição de se trazer responsabilidade civil, criminal, também para outras autoridades, que não seja só, né, a autoridade policial. E isso encerra muita polêmica dentro do espaço democrático. Nós consideramos apropriado discutir melhorias no texto. Melhorias no texto. Melhorias no texto porque se sempre advogam em notas técnicas que é perigoso conceder prerrogativas ou poder-dever para o delegado de polícia, porque isso remete ao período autoritário. Qual o problema, então, de se ter uma nova lei de abuso de autoridade? Para quem, no caso, quer trabalhar com profissionalismo, a ADEPOL do Brasil e a Federação querem trabalhar no aperfeiçoamento do texto. E nós assim advogamos e já temos as emendas e vamos discutir com o relator, que inclusive nos chamou para melhorar o texto e tratar do seu aperfeiçoamento. Outra proposição é o PLS 233 de 2015, que regulamenta o inquérito civil. O inquérito civil hoje é um vácuo legislativo, o Ministério Público faz como quer. E o PLS 233, ele estabelece prazo, a forma de tombo, de registro, de formalização do procedimento, a possibilidade de impugnação, a forma como se dá o arquivamento ou a sua tramitação, e fizemos sugestões que foram acatadas no texto, principalmente aquela que dava uma certa autoexecutoriedade para o órgão ministerial de notificar qualquer cidadão para prestar depoimento. Colocamos a cláusula de reserva jurisdicional.
a cláusula de reserva jurisdicional para evitar justamente que haja constituição de direitos fundamentais no caso dessas notificações autoexecutórias. Ok? Outro ponto, outro projeto, PL 5124 de 2016, dispõe sobre a regulamentação dos autos de resistência. Eu não sei como é aqui na Bahia, no nosso estado, houve uma tentativa da Secretaria em 2013 de, por portaria, querer regulamentar a apuração dos crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra civil. Nós, no caso, fizemos a campanha de verdadeira desobediência, porque não pode uma portaria querer ultrapassar legislações federais. Nós temos uma resolução federal número 8 de 2012, que pertence ao chamado Bloco de Convencionalidade, que foi homologada em decreto pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, pelo Ministério das Relações Exteriores, pela Procuradoria-Geral da República, pelos 27 Procuradores-Gerais de Justiça. E a Resolução Federal número 8 prevê claramente que a atribuição para apurar morte por intervenção policial ou lesão, no caso de intervenção policial, é da Polícia Judiciária ou repartição congênere que seja similar à divisão de homicídios. E sendo obrigatório o delegado de polícia fazer a apreensão dos objetos, remeter imediatamente, encarado em até 24 horas para o setor de balística, inquirir todas as testemunhas, seguir basicamente o artigo 6º. Eu não entendo como é que se quer discutir algo que ainda se está regulamentado. Mas teve agora a nova lei 13491 de 2017, que alargou a tipologia dos crimes propriamente e impropriamente militares e, por conseguinte, a apuração dos mesmos em sede de inquérito policial militar. Ok, mas os crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra civil continuam com natureza de infração penal comum. Não houve essa mudança. Tanto que agora tivemos uma boa notícia. Quando é para nós chamarmos a responsabilidade, nós chamamos. Mas quando há a proatividade dos nossos delegados gerais, nós parabenizamos. O Conselho Nacional de Chefes de Polícia editou, há cerca de 3 semanas atrás, uma resolução colegiada asseverando que é a atribuição das polícias civis, a apuração para crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra civil. Os delegados gerais assinaram isso. Então, com todo respeito às nossas corregedorias, não é para ter medo. Tem medo de seguir lei? Eu não consigo compreender como o delegado, a primeiro garantidor da legalidade e do direito, tem medo muitas vezes de seguir a lei. Fica temeroso de aplicar o ordenamento. Não é para pedir favor, é dever, sob pena até de prevaricação. Portanto, fica aqui a importância do PL 5124, levamos um estudo técnico, ele é um projeto que vem do governo federal, está parado ainda, e não há previsão ainda de votação, mas nós estamos acompanhando. Doutor Fábio. Só complementando, a Bahia vive uma situação absurda. Enquanto entidade de classe, nós já oficiamos ao delegado-geral que, através das corregedorias, regulamentasse essa atuação da PM na lavratura dos autos de resistência, dos famosos autos de resistência. Nós, infelizmente, doutor Rodolfo, não tivemos uma resposta definitiva. Louvo, né? Fiquei muito feliz quando eu vi a resolução dos delegados gerais, mas faltou postura da Polícia Civil da Bahia nesse aspecto. Aqui a Polícia Militar estava fazendo autorresistência e fazia seu bel prazer, né? Quando havia possibilidade, a corregedoria da PM fazia. Quando não havia possibilidade, quem fazia era o delegado de polícia. Então, criamos esse limbo no nosso Estado, mas espero que agora, com essa resolução, a nossa instituição adote uma postura mais firme, em defesa da legalidade, e, como sempre eu tenho frisado, da sociedade, porque atos dessa natureza precisam ser investigados com absoluta imparcialidade, né? Nem para prejudicar quem o praticou e nem para prejudicar a vítima, evidentemente, a vítima ou o autor. Então, nós temos que ter responsabilidade da nossa função investigativa. E nós não podemos estar entregando nossas atribuições como, de fato, nós entregamos. E entregamos, doutor Rodolfo, por covardia de gestão. Essa é a minha conclusão nítida do que eu assisto diuturnamente aqui no Estado da Bahia. Estamos avançando? Estamos, mas ainda a passos ainda muito lentos, né? E eu chamo a responsabilidade de cada delegado de polícia desse Estado, que precisa adotar as medidas com mais rigor, porque nada impede que ele faça a investigação. Nós lutamos muito, eu quando eu trabalhei no DHPP, lutamos muito por isso, né? Mas por questões de falta, como eu disse anteriormente, de coragem institucional, nós deixamos esse vácuo se perpetuar. Espero agora que com essa resolução
delegados e delegadas do Estado da Bahia, nós possamos atuar como manda a lei. Eu gostaria de aproveitar o ensejo e aproveitar também o contexto para, em nome da Federação Nacional dos Delegados de Polícia, já avisar o secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia. Eu quero que essa informação chegue ao mesmo. Nós acionaremos a Corte Interamericana de Direitos Humanos denunciando por essa prática manifestamente ilegal que viola a Resolução Federal número 8, viola tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário e até uma resolução do caso do Conselho Nacional de Chefe de Polícia. Ok, com todo respeito ao eminente secretário, ele quer bancar esse tipo de prática? Ok, ele então, vamos acionar a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ele, no caso, vai ter que responder às suas explicações, trazer suas alegações, ok? Exercer seu contraditório. E ter o custo político disso. Ter o custo político disso, porque é um absurdo, por idiosincrasia de uma pasta governamental, rasgar até mesmo tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário e uma resolução federal. Estou falando, portanto, em nome de uma entidade de classe de âmbito nacional, não é ameaça, isso aí simplesmente é defesa da legalidade do Estado Democrático de Direito e simplesmente é um alerta para toda a nação. Se nós queremos ter civilidade nesse país, tem que se obedecer às constituições e às regras infraconstitucionais das quais são adotadas no nosso Estado. Sob pena de simplesmente nós termos sempre um Estado de pistolão e panelinha, da qual nós teremos sempre, não, no caso, uma segurança pública de Estado, e sim segurança pública de governo. Então, com todo o respeito ao eminente secretário, ele, no caso, terá que se esclarecer perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Gostaria que isso, inclusive, infelizmente, ele tivesse ciência disso, para que ele pudesse até já começar a preparar o seu contraditório. Só esclarecendo que nós adotamos aqui, doutor Rodolfo, todas as medidas internas, não só na Polícia Civil, também oficiamos a OAB, a Ministério Público, que também não adotou nenhuma postura adequada. Eu vejo muito recuo nessa questão, né, e você vai ter o nosso apoio, evidentemente, estaremos juntos nessa caminhada, nessa representação. Pode contar com a nossa entidade de classe. Obrigado, doutor. Fico honrado até de poder contribuir, porque realmente é inaceitável. O outro PL, que é o 7422 de 2016, que dispõe sobre as delegações de polícias militares de exercerem, no caso, a aplicação de sanções administrativas em caso de ilícitos ambientais. Nós, no caso, procuramos ter uma postura neutra. Neutra, todavia, deixando claro que não cabe a outorga iminente com a irmã Polícia Militar a lavratura de termo circunstanciado em matéria ambiental através dessa aplicabilidade. É importante a Polícia Ambiental, no âmbito das infrações administrativas, aplicar a alta executoriedade das suas sanções, que já é uma atribuição ampla, perfeitamente, ajudando o IBAMA, o IEMA, mas não pode entrar em matéria processual penal, já visto que o Supremo pacificou que o termo circunstanciado é matéria de polícia judiciária, que implica numa classificação jurídica de delito, numa medida constitutiva de direito fundamental, no caso de quê? No caso de ausência de assinatura do termo circunstanciado, que implica numa lavratura de prisão em flagrante. Outro PL que nós estamos trabalhando é a questão política, que muitas vezes torna difícil. É o 67 de 2010. Há 7 anos nós estamos lutando para apresentar esse projeto de lei de autoria do deputado Arnaldo Faria de Sá, que não é para a categoria de delegado, não. É para a sociedade. Permite que as operadoras, em até 2 horas, dependendo da modalidade de crime, no máximo até 6 horas, em certos outros tipos penais, forneça a localização do aparelho de telefonia celular nos crimes praticados com violência, grave ameaça, como extorsão mediante sequestro. É um absurdo que acontece ainda nesse país, um país campeão em desaparecimentos de jovens, de negros, de mulheres, de crianças. Nós enfrentarmos burocracias, muitas vezes operadoras de telefonia, para poder simplesmente saber o azimuth com precisão do aparelho de telefonia que muitas vezes essa pessoa desaparecida ou sequestrada, no caso, está portando. 7 anos para tramitar esse projeto. Felizmente, o deputado Fernando Monteiro, do Pernambuco, trabalhou muito para a sua tramitação na Comissão de Finanças. As operadoras de telefonia alegavam que implicava em custo para elas e, portanto, era inconstitucional. E, no caso, conseguimos vencer essas barreiras
Isso é lamentável, isso é vexatório para a sociedade brasileira, e nós estamos lutando. Esperamos, oxalá, que agora foi para a Comissão de Constituição e Justiça. Ele tem a sua tramitação em caráter terminativo e, consequentemente, ele ainda vai ter que ir para o Senado. Mas acho que no Senado vão enfrentar menos dificuldade. Pois não? Esse é um projeto simples, como eu tenho falado sempre, mas, às vezes, esse projeto simples que nós avançamos, né? Nós estamos aí ampliando prerrogativas e visando, principalmente, que é isso que eu estou ressaltando durante todo esse momento que nós estamos vivendo aqui, a nossa responsabilidade de prestar um serviço adequado à sociedade eficiente. Esse projeto, a finalidade dele primordial é justamente essa. Ótimo, porque pensa-se muitas vezes que o nosso trabalho é corporativista. Nosso trabalho é, acima de tudo, cidadão, para melhorar a República Federativa do Brasil. E temos 2 PLs, que eu preciso chamar a atenção também dos delegados gerais. Fiz elogio, agora preciso chamar a atenção deles, de todos os delegados e delegadas de polícia. O PL 798-2771 de 2015, 798 de 2015, 2771 de 2015, dispõe sobre a ampliação do conceito de autoridade policial para qualquer agente, também para fins de investigação, e a lavratura para qualquer agente do termo circunstanciado. Há uma estratégia, eu não diria opositores, isso faz parte do ambiente democrático, mas uma estratégia de se confundir semanticamente registro de ocorrência, em que há o breve relato dos fatos, dados qualificativos, data do procedimento, data nem do procedimento, né, do documento, do fato, com o termo circunstanciado. O termo circunstanciado é um procedimento criminal de cognição sumaríssima, que obedece ao rito sumaríssimo, que implica uma classificação, capitulação jurídica do delito, infrações de menor potencial ofensivo, e, no caso, na possibilidade de lavratura de auto de prisão em flagrante, quando o conduzido se recusa a assinar o termo de compromisso para comparecer no juizado especial criminal para a sua audiência. Portanto, implica em Constituição de Direitos Fundamentais. Ele tem uma cautelaridade intrínseca, não é brincadeira. E são mais de 100 tipos penais no nosso ordenamento que são categorizados como infrações de menor potencial ofensivo por razões de política criminal. Induzimento ou impedimento de erro essencial. Como é que, com todo respeito, não é uma questão de ser pior ou melhor, de mínus e plus. Não é isso. Mas um nobre e eminente agente que já é sobrecarregado, no caso que não tem uma formação profissional intrinsecamente jurídica, vai fazer uma valoração de um conceito jurídico indeterminado do que é um impedimento ou ocultamento de erro essencial. Como? Fora outros tipos penais que têm um conceito valorativo indeterminado, que nós mesmos, se não tomarmos cuidado, vamos produzir severas injustiças e cometer abuso de autoridade. Por isso o delegado de polícia tem que sempre se atualizar. Agora, sabe qual é a culpa disso? Nossa! Dos 27 estados da federação, 23, por termos de cooperação, seja a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, lavram um termo circunstanciado com base na gambiarra, no jeitinho. E a culpa é nossa, a culpa é da covardia de gestão, da covardia nossa mesmo como delegado de polícia. Vamos nos incluir, eu também me incluo. Ninguém aqui está alheio a essa crítica voraz, não. Por quê? É vexatório nós aceitarmos isso. Da mesma forma, no debate recente, semana passada, numa audiência pública em Comissão de Segurança Pública, eu falei, se então é para trazer mais rapidez para o cidadão, vamos permitir ao delegado de polícia tratar da dosimetria de pena no inquérito policial, ajudar nas excludentes de culpabilidade, vamos ajudar nas excludentes de punibilidade, ao delegado de polícia tratar da valoração de uma majoração de pena e de uma minoração de pena, ao delegado de polícia também adentrar em várias esferas jurisdicionais. Não tem processo abarrotado na justiça? A justiça não está sobrecarregada? Então vamos dar, com base no jeitinho, fazer um termo de comparação para o delegado começar a fazer isso. Pelo amor de Deus. Se um delegado começar a adentrar nessa esfera, eu não quero nem imaginar o que vai acontecer. E nossa corregedoria vai punir. Pior é isso, nossa corregedoria vai punir exemplarmente. Eu estou mentindo. Então, a covardia até é nesse aspecto, né? Então, com todo respeito, vamos fazer uma autocrítica. Nós sequer trabalhamos naquilo que o legislador infraconstitucional nos delegou. Então, você chega a ser vergonhoso. E tanto que os termos de cooperação são ilegais, que estão desesperados tentando aprovar leis federais que dispõem sobre a delegação da competência da lavratura do termo circunstanciado para qualquer agente, mostrando que os termos de cooperação são inseguros juridicamente.
Então, honestamente falando, vamos fazer aqui uma autocrítica, porque nós deixamos por muito tempo sermos subjugados e usarmos um pretexto perigoso, que o sucateamento, a falta de recursos nos permite abrir mão e deixar para lá. A Justiça também teve, por muitos anos, sucateamento. O Ministério Público até 88 também, nem tinha sede. E vê se eles se permitiram a isso. Isso daí, repito, também não é defesa de carreira de delegado, defesa de polícia civil, não. Isso é para o cidadão. Vamos analisar termos amigos, vizinhos, que, no caso, sejam constrangidos por qualquer pessoa, qualquer servidor público. Vou botar qualquer servidor público para lavrar um termo circunstanciado e está lá no seu prontuário social uma infração de menor potencial ofensivo. E se recusar-se por não concordar, ainda ser lavrado um flagrante, sabe-se lá como vai fazer, sendo conduzido a uma repartição qualquer. Ninguém está olhando as consequências disso. Mas nós precisamos abrir o olho da classe política, do cidadão, da sociedade. Nós temos que ser, repito, atores políticos em sentido estricto. Porque delegar só para as entidades de classe resolver isso, não sei se teremos força. Não sei se teremos força. Pois não, doutor Fábio? Eu não sei se você vai falar isso depois, mas eu me lembrei agora com o seu discurso, que a semana passada nós enfrentamos 4 projetos. Nesse sentido. Nesse sentido. E com manobras outra vez, manobras regimentais, conseguimos retardar. 4 projetos distintos, inclusive modificando inteiramente a Lei 12.830, que é uma lei específica para o delegado de polícia. Até nessa lei eles foram mexer. Um determinado deputado apresentou um projeto sobre essa lei, na verdade, para aperfeiçoá-la. Né? O relator da matéria, né, com todo respeito, é o Major Olímpio, né, ele desconfigurou completamente a 12.830, que hoje é uma das leis que mais garantem o exercício da nossa atividade. Né? Então, foi esse projeto, mais 3, que eu não tenho agora todos na cabeça, mas, ao todo, enfrentamos 4 projetos. Por pouco, esses projetos não foram aprovados. Tivemos que fazer recursos internos, tivemos que fazer manobra regimental para que esses projetos não fossem pautados. E, graças a Deus, houve chamamento do plenário, não foi? Sessão ordinária, não foi do plenário? Exatamente. E acabou caindo na Comissão de Segurança Pública. Mas eu estou trazendo essa informação, aliada ao discurso do doutor Rodolfo, para alertar os delegados de polícia, mais uma vez, que nosso enfrentamento é diuturno e constante. É verdade. E, repito, todos nós temos responsabilidade direta nisso. Não é responsabilidade indireta e imediata. É imediata e direta. Temos também o PL 437 de 2017. Esse PL iniciou-se como PLS 141 de 2015, no Senado, de autoria do senador Cássio Cunha Lima e relatório da senadora Simone Tebet. Ele é um projeto de lei que criminaliza a violação das prerrogativas da advocacia na forma do que prevê a Lei 8.906 de 94, a chamado Estatuto da Advocacia. Ele tem problemas redacionais sérios, porque ele dá uma forte abertura em relação aos tipos penais. Os tipos penais são elásticos e abertos, permitindo um juízo também idiosincrático, subjetivo, muito grande no enquadramento da conduta, o que seria violar uma prerrogativa da advocacia. E, felizmente, conseguimos até convencer setores da OAB da necessidade de aperfeiçoamento do projeto. Nós não somos contra preservar a advocacia. Nós temos advogados aqui, correto, doutor Fábio? Nós também precisamos deles. Até como uma paridade de armas frente ao Estado. Porque aqui não é discurso de garantista, não, que eu fui policial de operações especiais. Mas é porque, sinceramente, qualquer um aqui pode sofrer as maldades do Estado. E, no caso, nós precisamos ter uma advocacia também fortalecida como atividade essencial da justiça. Mas, por exemplo, tem redações que são muito mal feitas no projeto. Por exemplo, não pratica crime a decisão judicial que determina a prisão em flagrante. Pelo amor de Deus, a decisão judicial não determina a prisão em flagrante. Explicamos isso para o relator, explicando isso para os deputados da Comissão de Constituição e Justiça, levamos um estudo técnico, as sugestões de emendas, e estão sendo muito bem consideradas, felizmente, assim esperamos. Porque a gente até mostrou para a OAB, nós não somos contra, não, que nem outras entidades que querem dinamitar o projeto integralmente. Nós simplesmente conseguimos, até para a sua efetividade, melhorar a sua redação. Ok? Então, apresentamos aperfeiçoamentos por emendas, e através de estudos. Tivemos com o deputado Pompeu de Matos, João Campos, nesse sentido, e conversamos com o relator, o deputado Valdir Damos, também.
Um detalhe desse projeto é que ele começou lá no Senado. Na verdade, nós estamos tentando aperfeiçoá-lo, como você disse, na Câmara, mas ele já passou pelo Senado, que já foi um pouco aperfeiçoado no Senado, porque ele estava bem pior do que ele está hoje. Ah, sim, bem ele lembrado. tinha a forma culposa no tipo, não tinha só a forma dolosa. Nós conseguimos modificar, né? Exatamente. E não tinha nem a questão de uma certa, digamos assim, uma certa imunidade para o juiz. Ele não tinha o parágrafo terceiro, que ele determinava a prisão. Se a prisão fosse revogada, ele poderia responder pelo abuso. Né? E eles criaram um parágrafo dando essa imunidade, que nós estamos querendo estender isso também para o delegado de polícia. Perfeito. Muito bem lembrado, doutor Fábio. Obrigado, porque realmente o projeto, no seu escopo original, ele tinha esses problemas. Até mesmo uma prisão que fosse efetuada, que uma vez não devidamente convalidada pelo judiciário ou modificada, poderia acarretar abuso de autoridade. Perfeito, faz parte do processo democrático, não temos nada contra a advocacia, muito pelo contrário, consideramos fundamental o fortalecimento da advocacia no país, mas com leis eficazes que não criem desequilíbrio no sistema. O sistema já é desequilibrado, por natureza. Aí fomentar outros desequilíbrios seria uma responsabilidade com o cidadão. Outro PLS, 190/2014, de autoria do senador Marcelo Crivella. Relatório, senador Antônio Carlos Valadares. Esse PL, com todo respeito ao senador Marcelo Crivella, que nós tínhamos apreço quando ele era senador, esse PL é um atraso. Esse PL prevê obrigatoriedade, e é uma utopia, prevê a obrigatoriedade de toda diligência de abordagem policial ser gravada e registrada em vídeo e áudio. Por 5 anos ainda. A gente mal tem recurso, pelo amor que se tem a Deus. E pior, prevendo ainda a regulamentação do uso da força por parte do agente policial na mesmos moldes que já está na Lei 13.040, na Lei 13.040 de 2014. Que é óbvio que o emprego da força de arma de fogo deverá obedecer à razoabilidade, proporcionalidade, e utilidade e necessidade, de acordo com os Código dos Encarregados de Aplicação da Lei da ONU. Óbvio que, no caso, será para salvaguardar a vida própria de terceiro. Óbvio que, no caso, será também, não poderá ser no caso de fuga, sem que ofereça risco a terceiro. Óbvio. Óbvio. Ou seja, fica-se com essa postura de, com todo respeito, o legislador, de querer, sabe, criminalizar a atividade policial, como se aqui tivéssemos ainda na era do Esquadrão da Morte dos anos 60 e 70. Pelo amor de Deus, gente. Mudou-se o conceito. Hoje, a instituição ela já tem maturidade para punir esse tipo de condutas típicas. E faz-se uma legislação desse tipo. Para que o policial já é traumatizado. Ou você que é delegado de polícia da Bahia, quantas sumárias você já respondeu no estrito cumprimento do dever legal? Para defender a sociedade, porque situações aberrantes, representações criminais. Alguém aqui é louco simplesmente, de torturar, de sair matando, de voltar para os esquadrões da morte dos anos 70? Claro que não. Então, sinceramente, isso já está devidamente balizado. Sem contar que o projeto tem problemas de aperfeiçoamento e de constitucionalidade. O encargo econômico fiscal que ele vai gerar em despesa corrente para as polícias civis, para os estados, que já estão quebrados. Vide aí as dificuldades até de previsão de reestruturação de carreiras que todos nós estamos enfrentando. Pelo menos os governantes utilizam esse discurso falacioso. Aí vai implicar em custos imensos para cada viatura, para cada operação, gravar, captar áudio, imagem de uma abordagem. Pior, e a violação do direito à intimidade de terceiros que não querem ser gravados? Ou mesmo de eventuais indivíduos que só foram verificados no curso da diligência que depois são inocentes. E aí? E sem contar também, repito, porque ele viola a federação, porque gera encargo fiscal sem fonte prévia de custeio. Apresentamos um relatório do senador Antônio Carlos Valadares, que ele previu que somente quando tiver indicação de receita prévia, estudo econômico financeiro, poderá ser aplicado esse dispositivo. Ou seja, como o Estado brasileiro ele nunca faz estudo atuarial, orçamentário, econômico financeiro, com indicação de receita prévia em determinada modalidade de gasto, não vai acontecer nunca. Então, com todo respeito ao legislador, perdeu uma boa oportunidade de buscar legislar sobre algo realmente relevante para a sociedade brasileira. Fizemos até um banner no âmbito da federação, não ao PLS 190/2014.
Nós não somos presumivelmente criminosos e bandidos e exterminadores. Por favor, não vou, quando os senhores e as senhoras, num determinado debate, ficarem ouvindo da violência policial, do arbítrio policial, deixem claro que a fase da era DOPS acabou. Acabou. O delegado é hoje, junto com seus policiais, ele é um filtro para acusações precipitadas, que o estado de acusação poderia prover. Isso através do inquérito policial, como eu falei. Então é muito importante, não caiamos nessa vergonha de aceitarmos que tem abusos, arbítrios, violação de direitos humanos, por favor. 477 policiais mortos. Não temos vergonha de apresentar nossos argumentos. E nos debates, muitas vezes, eu vejo os colegas calados. Aí advém esse tipo de legislação. Bom, agora, PEC 128 de 2015, o PLS 548 de 2011. Ele prevê a atribuição para a Polícia Federal investigar organizações criminosas e milícias privadas integradas por agentes da Polícia Civil e da Polícia Militar. Federaliza as milícias e as organizações criminosas que têm integrantes policiais civis e militares. Com todo respeito aos grandes irmãos da Polícia Federal que fazem um trabalho brilhante, eles mesmos sabem que seria uma sobrecarga, não é um projeto nem de iniciativa deles. Nós temos já precedentes extremamente eficientes de combate a organizações criminosas e milícias e grupos que exterminam as polícias estaduais. São Paulo, Rio, próprio Espírito Santo, Bahia. Então, eu acho que gerar mais uma atribuição para a Polícia Federal desse tipo. Aí fizemos o aperfeiçoamento de colocar em caráter extraordinário, fizemos um estudo, né, uma emenda que nós iremos apresentar, para ficar algo equilibrado. A Polícia Federal atua em situações extraordinárias a pedido solicitado pelo governador de Estado com autorização do Presidente da República. Em situação realmente de grave comprometimento da ordem institucional. Porque realmente, às vezes, o Estado-membro não tem condições de dar aquela resposta. Bom, eu só queria aqui destacar, né, porque o tempo, né, se esgota, algo que eu sempre debato. Muitas vezes se pede mais prerrogativa para o delegado de polícia, mais atribuição. Eu quero dizer que no estudo que eu fiz, preliminar, dentro das atribuições, deveres, eu não gosto de falar a palavra prerrogativa não, doutor Fábio, é atribuição-dever, que o delegado de polícia tem na nossa ótica, na nossa legislação infraconstitucional, são 35. 35, englobadas em 5 critérios: o poder de requisição, o poder de intimar e conduzir pessoas, o poder de aprisionamento de prisões, o poder de apreensão de coisas e de efetuar buscas, e o poder de interdição. 5, portanto, poder-dever. Poder de requisição, poder de prisão, poder de apreensão, poder de intimar pessoas e poder, no caso, de interditar locais. E vamos fazer uma autocrítica aqui. Normal, usamos 3. Prisão, os cautelares, busca, apreensão e interceptação telefônica. Normal, capitulamos juridicamente os nossos flagrantes da forma como deve. Então, antes de querer mais atribuições, vamos fazer uma autocrítica para consolidá-las do jeito que já estão no ordenamento. Qual colega que busca fazer o seu poder de requisição previsto na 12.630, uma representação de insanidade mental previsto no CPP, colaboração premiada, ou mesmo sequestro e arresto. Ah, não tenho tempo, tenho muita sobrecarga. Me perdoe. Isso aí são instrumentos que bastam ser trazidos no âmbito do inquérito. Eu faço. Eu já fiz. Dentro das minhas limitações de ordem material. E me desculpe, minha polícia sofre, lá no Espírito Santo, problemas de toda a ordem. De toda a ordem. Então, nós temos que primeiro consolidar aquilo que o legislador infraconstitucional já nos previu. Porque não adianta a ADEPAL do Brasil, a federação, conseguir mais atribuição-dever, não vou chamar de prerrogativa, e nós não cumprimos. Vira uma letra fria de papel. Aí vem o discurso da PEC, do ciclo completo, do termo circunstanciado. Então, nós precisamos fazer uma autoanálise. Nós temos que ter orgulho da nossa identidade, orgulho das nossas atribuições e criar uma doutrina, a partir da academia dos delegados gerais e da corregedoria, de dar respaldo, sim, para o delegado e delegada de polícia exercer a sua atribuição-dever, sem temor. Porque, infelizmente, tem corregedoria, não sei se é o caso aqui, que instaura procedimento sumário por covardia, porque o delegado aplica o princípio da insignificância. Lembrando que o tipo penal,
O juízo de tipicidade não é meramente formal. O juízo de tipicidade implica a necessidade de avaliação da lesividade da conduta, da ofensividade, para englobar a sua materialização. Então, nós não podemos ter esse temor de aplicar a lei. Sinceramente, eu apliquei inúmeras dessas atribuições de deveres, até mesmo poder de interdição de locais. Eu nunca fui punido. Eu nunca fui punido. Cheguei a exercer até a interdição de uma situação de construção civil que estava violando a lei do parcelamento solo urbano, que é uma prerrogativa, uma atribuição de dever prevista em lei para nós, delegados de polícia. Não me aconteceu nada. Então, nós temos inúmeras atribuições de deveres. Agora, vamos ter mais, vamos ampliar, vamos amplificar. Minha humilde opinião de quem está militando há 5 anos. Vamos consolidar as atribuições de deveres que nós temos antes de mais nada. Vamos terminar esse debate aqui, doutor Fábio, exercendo uma autocrítica, o senhor, todos nós, delegados e delegadas de polícia, que nós muitas vezes temos vergonha, aquilo que Nelson Rodrigues falava, nós sofremos de complexo de vira-lata, às vezes porque o salário é mais baixo que um promotor e um juiz, mas vamos ter orgulho da nossa vocação e de termos feito o nosso juramento na Academia de Polícia perante a Sociedade, de sermos os primeiros garantidores do direito e da liberdade. Muito obrigado a todos pelo debate, eu só tenho a agradecer. Agradeço a sua presença, doutor Rodolfo. Mais uma vez você demonstrou de forma dinâmica, né, que foi relativamente rápido, você teve que fazer um resumo de praticamente tudo que nós estamos fazendo em Brasília, e também resumindo a questão da atribuição-dever, como o senhor chama. Depois vamos ter que discutir isso, só a definição de atribuição de dever e não prerrogativas. Mas isso deixa para o outro momento. Nós agradecemos muito a ADPEB, sabemos, temos essa parceria nacionalmente, e eu acho que ela só tende a se aprofundar. Conte com a Bahia nessa batalha. Eu sei que a Bahia hoje tem 39 deputados federais, é importante, né, a nossa participação lá, temos consciência disso e vamos à luta. Essas atribuições, como muito bem você exemplificou, eu costumo dizer nas minhas reuniões, não adianta de ter um leque de atribuição se a gente não internaliza essa responsabilidade. Então, não adianta você ter autonomia, eleição para delegado geral, lista tríplice, o que venha a se imaginar que possa ser positivo para a nossa instituição, se nós não exercermos com a responsabilidade adequada. Eu estou vendo muitos órgãos autônomos aqui, inclusive nesse Estado, que são supostamente autônomos, porque não exercem autonomia como a Constituição determina. Então, a política, meus amigos delegados e delegadas, sempre vai existir. O que nós precisamos é de homens e mulheres com postura digna de defesa da legalidade. Então, não adianta a gente estar aqui buscando cada vez maior ampliar deveres para o delegado de polícia no combate à repressão qualificada, à criminalidade, se nós, mesmo tendo todo esse arcabouço jurídico favorável, não temos a capacidade de honrar esse arcabouço jurídico. Dou um exemplo da 12.830, que vejo todos os dias sendo desrespeitadas. Ainda tem colegas nossos, superiores hierárquicos, momentâneos, que estão avocando inquéritos sem fundamentar. Fazem remoção sem fundamentar o ato, que é uma vergonha. Todos os mandados de segurança nós ganhamos na justiça quando dá essa remoção. Então, eu só quero, nesses 2 exemplos, dizer, de forma muito resumida, não adianta esse sonho, talvez, megalomaníaco, que nós tenhamos que mudar todo o arcabouço jurídico, focando exclusivamente na ampliação de atribuição, dever dos delegados de polícia. Nós precisamos honrar o que nós já temos e temos muito a fazer pela sociedade ainda. Obrigado, doutor Rodolfo. Foi um prazer. Até a próxima. Obrigado, meu amigo.